Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, nesta segunda-feira, olha, estafante, já gravei os vídeos da Série A4, da Série A3, da Série A2, só você ir lá ver na playlist. Vamos finalizar os nossos boletins agora com o Paulistão, a Série A1 do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista já está na sua terceira rodada, lembrando que no final de semana que vem não teremos nem Palmeiras nem São Paulo em campo, os dois se enfrentarão no Mineirão pela Supercopa do Brasil, domingo 16 horas. O Palmeiras campeão brasileiro, São Paulo campeão da Copa do Brasil, um jogo único, um torneio para ver quem é o campeão da Supercopa. Eu gosto desse tipo de torneio, acho que é um incentivo, principalmente porque Palmeiras e São Paulo vêm bem no estadual. São Paulo ganhou da Portuguesa, é o primeiro colocado na classificação geral. Palmeiras ganhou do Santos, é o terceiro colocado na classificação geral. Os dois têm o mesmo número de pontos, 7 pontos. Enfim, a coisa tá pegando. E olha que curiosidade. No grupo A, ninguém venceu. Santos perdeu, Portuguesa perdeu, Ituano perdeu, Santo André empatou. No grupo B, ninguém perdeu. Palmeiras venceu, Guarani venceu, Água Santa empatou, Ponte Preta empatou. No grupo C, ninguém venceu. Bragantino empatou, Corinthians perdeu, Mirassol empatou, Inter empatou. No grupo D, ninguém perdeu. São Paulo venceu, São Bernardo venceu, Botafogo empatou, Novo Horizontino empatou. Curiosidade. O artilheiro Rafael Veiga, hein? 3 jogos, 4 gols, fez gols em todos os jogos, comandando o Palmeiras, voltou a 1000 por hora, hein? Alô, Dorival Júnior. Cara aí merece seleção, né? Tô falando merece porque ele ia para a seleção pouco aproveitado. Tá numa grande fase. Penso eu que os jogadores que jogam aqui no futebol brasileiro precisam ter um pouco mais de oportunidade no time titular. Não adianta convocar e largar, né? Eu penso assim, mas enfim. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho. Se você curtir, você vai sendo avisado de todos os vídeos. Hoje mesmo já fiz A3, A4, A2 e estou fazendo A1. Certo? Tudo no playlist. Ative o sininho, dê seu like, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, dê sua opinião, faça sua pergunta, enfim, aquela ideia que a gente troca sempre no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Olha, pra gente aproveitar a tabela de classificação na ordem geral, o Santo André com 2 pontos e a Inter de Limeira com 1 hoje estariam rebaixados. Lembrando que são 12 rodadas, os dois primeiros colocados de cada um dos 4 grupos jogam em jogo único na casa do melhor campanha nas quartas, nas semifinais, primeiro com quarto, segundo com terceiro, jogo único na casa dos melhores campanha e só a final e de volta, certo? Regulamento dos últimos anos, sempre foi assim, certo? Só para vocês entenderem. E aí você tem a classificação geral que é para o rebaixamento. A Inter de Limeira é a lanterninha com 1 ponto só, Santo André e Ponte tem 2, mas nos critérios o Santo André que está na zona do rebaixamento. Vamos começar então por essa ordem. O primeiro na classificação geral é o São Paulo. O São Paulo com 7 pontos. São Paulo jogou com a Portuguesa no sábado. Jogo bom. Eu até escrevi no meu Twitter, o São Paulo mereceu vencer, em que pese, o segundo tempo da Portuguesa foi muito bom. Chegou a dar um sufoco no São Paulo. Verdade que o São Paulo depois fez um gol no finalzinho com o Luciano, que o VAR viu que estava impedido. Aí o São Paulo terminou o segundo tempo em cima, poderia ter feito mais, mas foi um jogo agradável. A melhor presença de público de novo, segundo jogo do São Paulo no Paulistão, olha lá, quase 46 mil pessoas no Morumbi, 45.850. E olha, o São Paulo, que aproveitou e estreou o Luiz Gustavo, que fez o gol do São Paulo, cobrança de escanteio, desvio no primeiro pau, o Luiz Gustavo entrou fazendo 1-0, o único gol da partida aos 21 do primeiro tempo. Estreou o Luiz Gustavo, o Arboleda reestreou, porque não tinha jogado ainda nessa competição. O Bobadilho, paraguaio, estreou. O Nicão foi titular pela primeira vez. O São Paulo do Thiago Carpini está dando oportunidade para todo mundo, está testando o elenco e vem correspondendo. Venceu 1-0, uma Portuguesa bem treinada. Vamos elogiar o trabalho da Portuguesa. O Dado Cavalcante é bom treinador, fez boas contratações, chegou a endurecer no segundo tempo. A vitória foi justa, mas o jogo foi de alto nível. O São Paulo, com essa vitória, lidera o seu grupo, 7 pontos, primeiro colocado, junto com o São Bernardo, mas nos critérios é o primeiro colocado, com 7 pontos. E a Portuguesa é a segunda colocada no grupo A. Então ela estaria classificada também, mesmo com essa derrota. Santos tem 6, ela tem 3, ela estaria classificada. Então é isso, o São Paulo na classificação geral é o primeiro e a Portuguesa
na classificação geral, é a nona colocada com 3 pontos. Vamos para o segundo colocado, então, o São Bernardo com 7 pontos, os mesmos 7 do São Paulo, é o segundo colocado, os mesmos 7 do Palmeiras, o terceiro. Nos critérios, o São Bernardo tem saldo 3 contra saldo 2. O São Paulo tem saldo 3, mas São Paulo fez 5 gols. O São Bernardo tem saldo 3, mas o São Bernardo fez 3 gols. Então, nos critérios, o São Bernardo é o segundo colocado. São Bernardo que pegou o Corinthians, cara, ganhou de 1-0, seria normal, 6.783 pagantes. A torcida do Corinthians reclamou com razão. Cobrar R$140 da torcida visitante é uma sacanagem, que a federação tinha que ver essa situação. Os clubes não podem ficar dependendo da torcida do adversário para ganhar dinheiro. Eu acho que é uma sacanagem. Isso, a federação tem que intervir para as próximas temporadas, penso eu. Mas de qualquer maneira, começa o jogo, o Rodrigo Souza com 13 minutos do jogo é expulso. Na dividida ele pegou, quebrou lá o Rojas, foi expulso, carrinho. E o São Bernardo, com 1 a menos, fez 1-0 com o Silvinho, cruzamento da direita, o Silvinho fez 1-0. E o Corinthians, mesmo com 1 a mais, desde os 13 do primeiro tempo, não conseguiu se impor. Criou algumas oportunidades e tal, torcida chiou, o Mano brigou com o Yuri Alberto, chegou a chamar o cara de burro, que é normal, você é burro, que ele fez umas faltas lá no ataque, um time que tá jogando com 1 a mais, enfim, princípio de crise no Corinthians, a torcida do Corinthians gritou que é terça-feira, por quê? Tô gravando o vídeo de segunda, amanhã já tem pela quarta rodada Corinthians e São Paulo. São Paulo nunca ganhou do Corinthians lá na sua arena. São Paulo é o primeiro na classificação geral, o Corinthians está lá embaixo. Então a torcida do Corinthians, diretoria do Corinthians cogitou demitir o Mano, 20 milhões de multa, já pipocou. O presidente do Corinthians, aparentemente, o início do trabalho dele é muito fraco. Falou da outra da transparência, da outra chapa e tal, ganhou com propriedade a eleição, mas fala muito e até agora fez pouco. E o elenco, aparentemente, muita gente não estreou ainda, não tem dinheiro para pagar, vai entrar dinheiro, enfim, aqueles rolo todo, mas São Bernardo 1-0, merecido. São Bernardo está no grupo do São Paulo, no grupo D, 7 pontos igual São Paulo. Se acabasse a competição hoje, os dois se classificariam, se enfrentariam nas quartas de final, né? E o Corinthians, apesar da derrota, é o segundo colocado no grupo C. Bragantino tem 4, ele tem 3, junto com o Mirassol, mas o Mirassol não venceu nenhuma, 3 empates. O Corinthians já venceu uma. Então, por isso, o Corinthians também estaria classificado junto com o Bragantino. Então, apesar de tudo, a situação não é tão ruim assim, né? É que, pelo menos, aparentemente. Tem 7 pontos também, como São Paulo, como São Bernardo, mas nos critérios é o terceiro na classificação geral. É o Palmeiras, belo jogo contra o Santos, mandou no primeiro tempo, poderia ganhar com mais propriedade o jogo, não ficou 0-0 o primeiro tempo, depois do Palmeiras criar e desperdiçar várias oportunidades, poderia ir para o segundo tempo com 1, 2 gols de diferença. Veio o segundo tempo, o Rafael Veiga para o cruzamento de esquerda, com 3 minutos faz 1-0, e o Flaco Lopes com 16 fez 2-0. O Santos só foi aparecer mesmo no gol com o Otero, segundo gol dele na competição, aos 23 do segundo tempo, e tentou dar um pouquinho de endurecida, mas o Palmeiras recuperou e tal. O Palmeiras ganhou com merecimento. Foi a primeira derrota do Santos, que está bem treinado, está com um bom elenco, verdade seja dita, né? Mas a vitória do Palmeiras foi merecida, 40.379 pessoas, a segunda melhor presença de clube, só perdendo para o São Paulo, que tinha 46 quase. Então, problema, hein? Depois do jogo, o Palmeiras decretou que não joga mais no Allianz Parque enquanto não trocar o gramado. Realmente o gramado está ruim, o Bruno Rodrigues machucou lá, o Dudu já tinha machucado, São Paulo já tinha perdido 3 jogadores lá, aquele tapetinho está horroroso, e aí o Palmeiras vai jogar em Barueri agora. A empresa hoje soltou um comunicado que vai trocar o gramado. Veremos, mas os próximos jogos do Palmeiras com mando, provavelmente será na arena leilão. Leilão brincando, a Leila Pereira arrendou, a empresa dela arrendou, e Barueri lá agora é da empresa dela. Então ela prometeu jogar lá. O Palmeiras, na classificação geral, é o terceiro, e no seu grupo B é o líder. Primeiro, 7 pontos, tranquilão, tranquilão. O Santos, apesar da derrota, também é o líder do seu grupo A, com 6 pontos, também tranquilo, tranquilo, tranquilo. Caminha para se classificar. Bom jogo no Allianz Parque. Aí, o quarto na classificação geral é o Santos, que perdeu do Palmeiras. Quinto é o Guarani. O Guarani fez um belo jogo, hein? O Guarani foi a Itu no sábado
E olha, passou o carro em cima do Ituano. A nota triste dos 3-0 do Guarani é o Chay, que saiu com torção no joelho, chorando. Quando o jogador chora, você vê que a coisa é grave. Hoje está realizando os exames para ver qual que é a situação. Mas existe a possibilidade de cirurgia e ele ficar fora do campeonato, uma pena. Porque o Guarani mandou o jogo inteiro. 1.846 pagantes lá no Novelli Júnior, no Itu. O Reinaldo fez 1-0 no primeiro tempo, né, no cruzamento do Bruno Mendes. Logo no comecinho do segundo tempo, o Mike, cobrando uma linda falta, fez 2-0. E depois o Reinaldo fez 3-0, passou o carro em cima do Ituano. O Ituano tem que tomar cuidado, viu, gente? O Ituano tem que tomar, ganhou do Corinthians, então tem que tomar cuidado que não tá com um time muito forte, não. O Guarani atropelou. Bom, o Guarani é o segundo colocado do grupo B, o Palmeiras tem 7, ele é 4. Hoje os dois estariam classificados. Bela vitória, situação tranquilinha, né? O Ituano, apesar da derrota, tem 3 pontos que nem a Portuguesa. Hoje estaria eliminado, né? Se classificariam Santos e Portuguesa. Mas ele tem os mesmos 3 pontos da Lusa e vai brigar por classificação. Veremos qual que é a próxima situação. Quem tem 4 que nem o Guarani, mas na classificação geral é o sexto, é o Red Bull Bragantino. Eu trabalhei nesse jogo no sábado. Red Bull Bragantino 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Primeiro tempo, Red Bull Bragantino mandou no jogo, teve gol corretamente anulado pelo VAR, teve bola na trave, criou e finalizou muito, mas só foi marcar o seu gol nos acréscimos do segundo tempo, cruzamento de escanteio, o Léo Ortiz desviou de cabeça, 1-0. Elinho cobrou escanteio, o Ortiz, que não foi pro Flamengo, segurou o Red Bull Bragantino ali, belo zagueiro, fez 1-0. Resultado justo, 3.239 pagantes lá em Bragança Paulista e tal. Veio o segundo tempo. Bragantino tentou jogar, o Botafogo melhorou muito, depois substituiu, depois tirou o terceiro zagueiro, o Paulo Gomes, o técnico português, duelo de treinadores portugueses, Pedro Caixinha e Paulo Gomes. E aí o Botafogo equilibrou o jogo lá e cá, e merecidamente entendeu pelo segundo tempo. O Alexandre acabou aos 43, dois caras que saíram do banco de reservas, também está testando o elenco, está preservando o elenco. O Baggio ajeitou, tocou para o Alexandre, ele entrou chapado, fez 1-1, 1-1. Bragantino merecia melhor sorte pelo primeiro tempo, segundo tempo mais equilibrado, mas aí teve mais chances de finalização e o Botafogo foi competente, empatou um belo jogo. Bom, esse empate foi importante. O Bragantino segue liderando o grupo C, 4 pontos, líder isolado. Corinthians tem 3, hoje os dois estariam classificados. O Botafogo está num grupo forte. São Paulo e São Bernardo tem 7, ele foi o terceiro colocado com 4, mas tem feito boa campanha. Eu acho que é isso que importa, né? Tanto que na classificação geral o Guarani tem 4, o Red Bull Bragantino tem 4, o Botafogo tem 4, e aí, pelo menos, estão fazendo boas competições. Fechando na classificação geral foi o Água Santa. O Água Santa que não conseguiu ainda se acertar. Foi jogar em Santo André. É verdade que o Santo André criou as melhores oportunidades, mas foi um jogo mais fraco tecnicamente. As melhores de Santo André, o Igor Vinhas, que já tinha jogado muito na derrota para o Botafogo, fez boas defesas, mas com 1.228 pessoas no Bruno José Daniel, o 0-0 acabou não agradando ninguém, principalmente o Santo André. O Santo André, que com 2 pontos, ele é o quarto colocado, é o último colocado no grupo A, e na classificação geral ele está na zona do rebaixamento na 15ª posição. Para o Água Santa tem 4 pontos, os mesmos 4 pontos do Guarani. Nos critérios, o Guarani se classificaria no grupo do Palmeiras e Guarani. Mas ele tem o mesmo 4 pontos que o Guarani, está na briga, por isso que ele está tranquilo, jogou fora de casa, e isso é importante, né? Aí na classificação geral, você vem com 9 pontos, na nona colocação, a Portuguesa que perdeu do São Paulo por 3, o Corinthians que perdeu do São Bernardo é o 10º com 3, o Ituano que perdeu para o Guarani é o 11º com 3, e aí a gente aparece com 3 na 12ª colocação, Mirassol e Novo Horizonte. Empataram 1-1 ontem, acompanhei esse jogo finalzinho, 3.022 pagantes. Primeiro tempo fraco, tecnicamente fraco. Segundo tempo teve 2 belos gols. O Gabriel fez 1-0 com 5 minutos e o Giovani, para mim, fez um golaço de fora da área. Aos 8, comecinho eletrizante. Aí você pode falar que o Mirassol teve um pouco mais de oportunidade e tal, mas no geral eu entendi que o empate foi justo. Mas o empate teve as duas equipes, 3 rodadas, 3 empates. Então não conseguiram ainda desgarrar no campeonato. O Mirassol com os 3 empates tem 3 pontos, os mesmos 3 do Corinthians. Mas ele não venceu nenhuma, o Corinthians venceu uma. Hoje o Corinthians estaria classificado com o Red Bull Bragantino.
A mesma coisa do Novo Horizontino. 3 empates, 3 pontos, mas ele é lanterna no grupo do São Paulo. São Paulo 7, São Bernardo 7, Botafogo 4 e ele 3. Mas pelo menos você vê que os times ainda não perderam. Não sei se isso agrada ou não. O certo é que tem que tomar muito cuidado. E aí a gente é 14º. O primeiro fora da zona do rebaixamento é a Ponte Preta, que fez outro jogo medonho com a Inter de Limeira. Os dois times não venceram. Eu entendo que a Inter até criou as melhores oportunidades. O Pedro Rocha, se eu fosse votar, o Pedro Rocha, goleiro da Ponte Preta, foi o melhor em campo. Torcida compareceu, 3.910 torcedores empurrando a Ponte Preta, que está fraquinha, né? O Inter até agora não se acertou, é o lanterna do campeonato, somou seu primeiro ponto fora de casa, mas somou um ponto fora de casa, quem sabe fica um alento para a sequência da competição. A Ponte até agora não venceu, tem 2 pontos, 2 empates e 1 derrota. A Inter não venceu, tem 2 derrotas e 1 empate. As duas equipes precisam lutar bastante, porque correm o risco, correm mesmo, de rebaixamento. Bom, já falei para vocês que o artilheiro é o Rafael Veiga com 4 gols. Aí com 2 vem o Juninho da Inter de Limeira, o Reinaldo do Guarani, o Otério e o Juliano do Santos e o Gabriel do Mirassol. Vamos finalizar então o nosso vídeo com a rodada agora desse meio de semana, que já começa amanhã. Estou gravando o vídeo segunda-feira, 29 de janeiro. Amanhã, jogo isolado. Olha, terça-feira, 19h30, cara. Até para o público é ruim. É, Federação Paulista, que coisa, hein? Se é clássico é para final de semana. Ah, final de semana tem São Paulo e Palmeiras valendo o título lá. Então joga lá para frente, né? O São Paulo já viu num clássico a Portuguesa. O Corinthians já viu jogo difícil. Terça-feira, mas enfim, esculacham o campeonato e depois, quando metem o pau no estadual, eu defendo muito o estadual, mas a federação esculacha colocando um Corinthians e São Paulo, terça-feira, 19h30. Bom, vamos lá. Amanhã, terça-feira, 19h30, Corinthians e São Paulo lá na Neoquímica Arena, né? No o popular Itaquerão. Quarta-feira, 19h30, Portuguesa e Ponte Preta no Canindé. Portuguesa e Ponte Preta no Canindé. 19h30 de quarta também, Palmeiras, que vai jogar o título com São Paulo no final de semana, pega um jogo difícil. Red Bull Bragantino em Bragança. Quarta, 19h30. 21h35 de quarta-feira, Guarani e Mirassol, lá em Campinas. 21h35, vai ser no 1º de maio, não em Diadema, que está reformando o gramado também, um jogo com o Botafogo. O gramado do Água Santa detonou. Então o Água Santa vai jogar os 2 próximos jogos fora de casa. Esse contra o Santos, quarta-feira, 21h35, vai ser no estádio 1º de maio, em São Bernardo do Campo. Quinta-feira, 19 horas, Novo Horizontino e Ituano em Novo Horizonte. Em Limeira, 19 horas também, Internacional e São Bernardo. E em Ribeirão Preto, vou trabalhar nesse jogo com o Jorge Vinícius, às 19 horas também tem Botafogo e Santo André. E claro, sexta de manhã, bem cedinho, eu venho com todo o boletim e todas as informações de todos os 8 jogos dessa quarta rodada do Paulistão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!